Olá pessoal, aqui é o professor William da AMB Morumbi para falar sobre a monografia. Se você não é aluno lá da pós, está aí no canal assistindo esse vídeo, entenda que ele é customizado para esse contexto. Então, algumas coisas você vai aproveitar, obviamente, mas outras não. Já o pessoal que está fazendo a pós comigo, né, tá recebendo orientação da monografia, vai encontrar aqui os elementos básicos para tocar o trabalho. A ideia é falar um pouco de cada uma das partes para você ter já a compreensão do trabalho como um todo. Mas se surgirem dúvidas, a gente sempre está lá no fórum para discutir. Eu estou também gravando esse vídeo para tirar algumas dúvidas que surgiram já e que pode ajudar a todos. Então, a primeira parte da monografia é o que a gente chama de introdução. É nessa parte que você vai dar o contexto o contexto do seu trabalho, né? Esse contexto nada mais é do que o próprio ambiente onde a empresa que você está analisando, né, o problema de pesquisa que você está estudando está inserido. Então você vai dar essa noção para o leitor, né, onde que ele está, onde o teu problema está situado, né? Essa é a ideia. A segunda coisa que você tem que pensar quando coloca, né, na introdução, que é talvez uma das mais importantes, é o que a gente define como uma pergunta de pesquisa, que a gente comentou lá atrás no script, que essa é a razão de ser o seu trabalho, é isso que você vai responder. Então tem que ser uma pergunta interessante, tem que ser algo relevante e tem que ser algo que é viável de você responder. A ideia aqui é quanto mais foco você vai dar na tua pergunta, mais objetiva ela vai estar, né? E mais fácil você vai ter condições de responder, né? Então, esse é o princípio, né, da pergunta de pesquisa. Não confundir esse objetivo aqui, né, dado pelo foco, com os objetivos que você tem aqui, né? Esses objetivos aqui, eles podem ser definidos de duas maneiras, tá? Eles podem estar... Opa, vamos marcar aqui. Esses objetivos podem se dar de duas maneiras, né? Os objetivos que a gente chama de geral, né? O objetivo geral e o objetivo específico, ou objetivos específicos, né? Geralmente é mais de um. Aí é geralmente de 2 a 3, acho que já está de bom tamanho, né? Então você vai ter geralmente um geral que está em linha com a tua pergunta de pesquisa, né, que você está estudando, e os específicos que acompanham o geral, tá? Depois você vai justificar essa tua pergunta, né, que é o próximo passo. Quão relevante é a tua pesquisa? Por que você está estudando aquilo, né? É a razão de ser do teu trabalho, né? Então o leitor aqui ele vai estar olhando e falar, nossa, então realmente isso aqui é importante, né? Essa pergunta que você está pesquisando é importante em virtude desses motivos que você vai citar aqui. E o trabalho também ele propõe você construir hipóteses no seu trabalho. Essas hipóteses, você vai listar lá, já umas 3, eu acho que está de bom tamanho. Essas hipóteses é o que você imagina que vai responder a tua pergunta de pesquisa, tá? E eu não gosto muito desse termo hipóteses. Se você levar a rigor, a hipótese ela tem que ser estatisticamente comprovada. Aqui, quando a gente está fazendo estudo qualitativo, você vai fazer um estudo de caso de uma empresa, o nome correto seria proposição, né? Qual que é a proposição do seu trabalho? Mas tudo bem, isso é mais um rigor acadêmico que talvez aí numa pós não compense. Mas para quem pensa no mestrado e mais adiante, tem que imaginar que essas coisas começam a fazer sentido, porque são coisas diferentes, né? A hipótese, como eu falei, você prova estatisticamente, a proposição você investiga por meio de um estudo qualitativo, tá? Bom, então isso é a introdução do trabalho. Aí depois você vai aqui para a revisão da literatura, que é a segunda parte, que também algumas dúvidas têm surgido, que nada mais essa revisão é um apanhado
das visões que outros autores e pesquisadores tiveram sobre o tema que você está pesquisando, tá? Porque, como eu falei, você tem um tema seja qualquer, estou estudando como se comporta o mercado diante de uma crise econômica. Muita gente escreveu sobre isso. Então, o que você vai fazer é levantar em livros e artigos o que outros pesquisadores, né, escreveram sobre aquilo. E aí você vai listando. Para fulano, em momentos de crise, acontece isso, 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 isso. Mas, para outro, acontece isso, 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 isso. Então você vai dialogando com os autores, mostrando o que cada um falou sobre os temas que você está pesquisando. Então eles são toda a base teórica do teu trabalho, ok? Como a gente falou, você vai pesquisar uma empresa, esse é o objetivo do trabalho, fazer estudo de caso, seria a parte prática. Aqui, nesse capítulo de revisão da literatura, seria a teoria. O que já foi falado, escrito, né, estudado sobre o tema que você está pesquisando. Agora, onde você vai buscar essas coisas? Como eu falei, livros e artigos. Uma pesquisa de qualidade, ela se baseia mais em artigos. Mas que artigos? Não é artigo da Caras, né? Não, nem da Exame, né? Nada disso. São artigos científicos que você vai encontrar em bases de dados, como essas duas que eu estou citando aqui, que é a Cielo e a Spell. Você vai encontrar em português, né? Brasileiro aqui no Brasil. Então, sem problema nenhum. Mas se você quiser em inglês, depois a gente pode conversar. Se tiver dúvida, eu passo algumas ideias. Nos livros, a gente encontra na biblioteca da AMB, né, a biblioteca virtual. Acho que vou até postar um vídeo lá para vocês, como é que você acessa as bibliotecas virtuais. Dá para pegar bastante coisa sem se deslocar até a biblioteca. Você acessa da tua casa lá. E como eu falei, os artigos você pega nessas bases. E por que a preferência para os artigos? Porque os artigos eles foram revisados por pares. Quer dizer, um pesquisador ele escreve um artigo, outros pesquisadores avaliam se aquele artigo pode ou não ser publicado. Por isso que ele é mais robusto em termos teóricos do que um livro. O livro é uma opinião do autor, não necessariamente é a verdade, é a opinião do cara. Lógico que existem autores e autores, né? Então sempre vai ter picareta no meio, mas também tem muita gente séria. Óbvio que esses livros são desejáveis, sim, mas o interessante é você mesclar um pouco, né? Um pouco de artigo e um pouco de livro. A gente também sabe que o aluno da pós, né, o executivo, né, que está aí no mercado, ele tem preferência por livros, né, ele está mais acostumado, sem problema. Tá? Mas se você quer tornar o seu trabalho mais robusto, dá uma olhada nos artigos, que nessas bases você vai encontrar muita coisa sobre qualquer assunto que você queira na área aí de negócios. A outra parte que cabe aí no trabalho é o case, né, a empresa que você vai estudar. Então, o trabalho já é direcionado para isso. A gente vai falar um pouco da metodologia. Mas, no fundo, você vai pegar uma empresa que você queira estudar e vai caracterizar essa empresa numa das seções do capítulo e a outra uma descrição aí breve também dos produtos e serviços que essa empresa oferece. Também para você dar um contexto, né, você mostrar aí um contexto para o leitor. Quem é, o que é essa empresa, onde ela atua, enfim, o camarada que está lendo conhecer do que você vai falar. Que é muito simples, principalmente se você for fazer da sua empresa, extremamente tranquilo. Bom, aí vem um grande dilema, né, para os pesquisadores iniciantes, a questão da metodologia de pesquisa. A gente já induz a você a fazer a metodologia baseada em estudo de casos. Ela é uma das abordagens de pesquisa, né? Existem, obviamente, várias outras. Por quê? Porque é mais simples. É algo qualitativo, né? Não exige conhecimentos estatísticos para você comprovar nenhuma das hipóteses, né? E é bem tranquilo de fazer. Pegando a empresa case, né, que a gente falou aqui, né, nessa parte aqui. Tá? Bom, o que é a metodologia? É a caracterização do que seu trabalho é uma ciência, né? Tem fundo científico, porque sem metodologia é simplesmente
talvez um bom texto, não mais do que isso. Porque é através da metodologia que eu vou observar que passos você deu para chegar nas conclusões que você chegou. Então, você parte de um problema, né? Você tem lá um problema. E aqui você emitiu uma conclusão, né? Eu achei isso aqui. Que ideia fantástica, né? Eu achei que era isso aqui. E como você chegou nessa ideia? Eu fiz esse caminho aqui. Tá. Então, se eu pegar o teu texto, se eu percorrer esse caminho aqui, eu vou chegar nessa mesma ideia que você chegou, nessa mesma conclusão que você chegou, né? Se não existe isso, isso não é ciência, né? Você está partindo daqui, chegando aqui de que jeito, né? Não sei. Não sei. Então, simplesmente é uma opinião que você está dando. Então, quando eu tenho a metodologia explicitada, eu posso seguir essa metodologia aqui para atingir um resultado, digamos, igual àquele que você chegou. Tá? Como eu falei, existem várias maneiras de trabalhar numa pesquisa, né? O estudo de caso é um deles. Então você tem lá um problema, aí você tem um método que é o estudo de caso que vai te conduzir esse caminho aqui. Muitas das vezes, né, lógico, o problema é que vai definir, né, o tipo do problema é que vai definir, muitas vezes não, sempre, né, é o tipo do problema que você quer responder que vai definir que método que você tem que usar para chegar no resultado que você quer chegar. Porque existem problemas que vão ter que ser tratados, como eu falei, estatisticamente, tem outros que são extremamente qualitativos, tem outros que você vai ter que ir a campo e ficar observando as pessoas, né? Um estudo, por exemplo, etnográfico, enfim, existem várias maneiras. A gente, como falei aqui, induz já o estudo de caso, pela facilidade e até pelo tempo que você vai ter para fazer a pesquisa. Então, basicamente, é escolher uma organização, como a gente citou, e descrevê-la para responder a tua questão que você formulou lá no começo. A identificação do método do estudo de caso é relativamente simples, existem várias referências aí no mercado, é só buscar livros sobre metodologia que você vai encontrar uma breve descrição, e aí você, ao ler, coloque lá com as suas palavras, né, o que você achou sobre o que é o estudo de caso, e no final, né, do capítulo você vai abrir uma sessão para apresentar e analisar os dados que você encontrou. Isso nada mais é do que contar a história, por exemplo, da empresa que você estudou, e você está estudando, digamos, incentivos ao pessoal de vendas. Então, você quer estudar se os incentivos dados à equipe de vendas melhoram a performance ou o faturamento da companhia. Aí você vai na tua empresa e observa o que esses caras fazem. E aí você vai chegar à conclusão que melhora, né? Então você vai descrever que passos você fez para chegar nessa conclusão. Entrevistei os gestores, fiz pesquisas lá na área, peguei os dados relativos a tal período, eu observei o pessoal trabalhando na prática. Você vai contar o que você fez, né? E isso na identificação do método, né? Junto com a teoria que você viu no livro. E na apresentação aqui você vai contar a história do que você observou. Isso. Agora, se você entrevistou alguém, você nunca vai reproduzir a entrevista do tipo pergunta, resposta, pergunta, resposta. Não, você pode até entrevistar e é recomendado que você entreviste, mas você vai pegar essa entrevista e transformar isso num texto, como eu coloquei aqui. Aí você vai contar uma história, você vai transformar essa entrevista numa história e descrever essa história. E como que você contou a história? Por meio da entrevista que você fez. Tá? Nunca pega a entrevista e joga lá no texto de uma maneira direta. Sempre uma história, né? Essa apresentação e análise de dados dentro do estudo de caso é uma história. E para finalizar, aí depois que você seguiu esses passos, né? Pegou a revisão da literatura, escolheu a empresa, escolheu não, né? Adotou a metodologia de estudo de caso apresentando um caso que você está analisando. Você vai chegar às suas conclusões.
Aí você retoma as suas hipóteses lá no início, aquelas 2 ou 3 hipóteses que você formulou, e veja se confirma ou não. Ao fazer isso, automaticamente você vai estar preparado para responder a tua pergunta. Então, nesse momento, aqui nas considerações finais, você vai responder a tua pergunta de pesquisa. Então, aquele exemplo que eu citei, né? Se os incentivos aumentam o faturamento da organização. Aí você formulou 3 hipóteses e vamos dizer que confirmar essas hipóteses. Aí você vai responder, não, sim, baseado no que eu li, nas observações que foram feitas na empresa X, deduzimos, ou na verdade sugere-se que os incentivos de fato melhoram o desempenho, né, o faturamento, a performance da empresa em termos de faturamento. Pronto, respondi a minha pesquisa com base no que eu li, com base no que foi encontrado no campo. No final, nesse capítulo de considerações, se apresenta sugestões de estudos futuros, porque a ciência ela é feita dessa maneira, né? Cada um vai colocando, você tem lá como se fosse uma parede com tijolinhos, aí você foi lá e colocou o seu tijolinho, aí foi outro e colocou outro tijolinho, e assim por diante, aí você vai formando uma parede, né? Que é o conhecimento. Cada um vai contribuir com o seu tijolinho. E aí quando você apresenta sugestões de estudo futuro, você está dizendo, olha, eu fiz isso, e tem um buraco aqui que pode ser preenchido com uma pesquisa, sei lá, XPTO. Então, ó, você está indicando que existe uma brecha aqui para outro pesquisador ir lá e colocar o tijolinho dele. Essa é a ideia da sugestão de estudos futuros. Então, você vai indicar para outros que leram o seu trabalho, viram as suas respostas à sua pergunta de pesquisa, o que ele pode fazer para continuar nesse tema. Por exemplo, se viagens, né, por exemplo, dessa questão de incentivos ao corpo de vendas, né? Você pesquisou, por exemplo, a questão mais financeira. Aí você quer ver se, de repente, estímulos não financeiros também contribuem. Só que você não estudou isso. Então você está dizendo, olha, eu concluí aqui que incentivos financeiros ajudam, mas, de repente, alguém pode contribuir para verificar se incentivos não financeiros também contribuem. Então ele vai poder conduzir essa pesquisa e dar a contribuição dele para esse tema que é incentivos ao corpo de vendas. Tá bom? Bom, é isso. O grosso da pesquisa. No final, você vai ter que só colocar lá as referências bibliográficas, é tudo que você consultou em termos de material. Você obviamente tem que usar a norma ABNT, né? Essa norma aqui. Existe lá na AMB material disponível ensinando como que se segue essa norma, que é uma maneira como você monta as referências, né? Por exemplo, as referências têm que ser indicadas em ordem alfabética, tá? Isso porque facilita para quem está lendo o seu trabalho buscar as referências. Então você faz uma citação do trabalho, aí você vai lá atrás e encontra a referência que você está citando. E se eu estou interessado naquele tema, eu posso ir atrás dessa referência, ler aquele livro, aquele artigo, para também fazer a minha pesquisa. Isso é muito comum de se fazer. Então, por isso que ela segue um padrão, porque é com esse padrão que os outros pesquisadores vão conseguir caminhar nas suas pesquisas. Tá bom? Só um ponto que ficou faltando, que é importante citar aqui na metodologia, quando você faz essa... Desculpa, a metodologia não. Na revisão da literatura, né, quando você faz isso que eu estava comentando aqui. Não sabe nem mexer no negócio que dá aula de metodologia, né? Que cara complicado, né? Bom, quando eu estava falando da revisão, quando você monta esse tipo de coisa aqui, isso aqui tem que tomar muito cuidado para você não correr numa cópia, né? Ou conhecido como plágio também, né? De você copiar exatamente do jeito que está lá no livro, do jeito que está no artigo. Isso aqui é uma interpretação do que você leu. Perfeito? Então você tem que reescrever com as suas palavras, citando a fonte que você pegou.
Então, você não pode chegar e simplesmente ir lá e copiar, né? Quando você faz isso, é possível fazer isso em algumas partes do trabalho, você vai ter que colocar entre aspas o que o cara falou e no final colocar lá, fulano, o ano da obra dele, por exemplo, 2015, página 16, por exemplo, onde você tirou aquela passagem. Agora, quando você começa a fazer muito isso, o trabalho não tem qualidade. Tá? Você pode usar isso uma, duas vezes durante o trabalho para reforçar um ponto muito específico. Mas a repetição disso realmente não é aceitável. Então você tem que realmente ler, interpretar e colocar seu ponto de vista ali do que você entendeu do que os autores colocaram. Certo? É isso. E aí, tendo mais dúvidas, não deixe de ir lá no fórum e colocar o que você acha aí de mais importante que a gente procura responder. De novo, também atenção aos prazos, que é importante, porque senão a gente não consegue terminar o trabalho. Beleza? Obrigado a todos. Até logo.